Fala galera, começando o nosso primeiro bate-papo com o Gugu. Eu tô aqui com ele, Renato Queiroz. E aí, Gu, firmeza? E aí, tio, você tá bem? Tudo bem, Gu? Pra quem não sabe, Renato Queiroz é meu tio Renato. E hoje a gente veio aqui trocar uma ideia. Fala aí, né, tio? Conhecer um pouco mais sobre a história dele. E vamos aí, né? É isso aí, Gu. Que da hora, hein? Filmar o nome do canal? Gugu Talk Show. Olha que top, hein? Muito bem. Em primeiro lugar, parabéns pelo nome, hein, Gu? Obrigado, Arrebentou, tio. hein, com o nome, hein? Muito obrigado. É isso aí. Ô, tio, então, vamos contar um pouco mais da sua história. Como que foi a sua infância? Eita, pergunta difícil. Não, mas não precisa, se quiser ser mais breve, né? Mas a gente tem tempo. Não, a minha infância foi muito boa, Gu. Eu nasci em 76, né? Em 1976. Claro, ali como. E depois nos 80, nos anos 86, ali comecei já a brincar mais, começar já. E você nasceu aqui em São Paulo, né? Nasci em São Paulo e nasci numa família maravilhosa. E, enfim, a gente naquela época tinha muita oportunidade assim, de brincar, né? Então, brincar que não faltou. Brincar na rua. O que você mais gostava de fazer? Eu era muito brincalhão, né? Gostava de brincar bastante. As brincadeiras, você brincava assim, jogar bola, jogava taco também, não era? Sim, jogava bola, joguei muita bola, brinquei bastante. Brinquei de taco, mamãe da rua, que a gente fala. Como que é a mamãe da rua? Mamãe da rua era o seguinte, você tinha uma galera na rua, né? A gente tinha uma rua aqui em cima, chamava praça, né? E ficava uma galera do lado direito e do lado esquerdo, e aí a gente tinha que passar por um outro. Tinha que correr e tinha um que era pegador. Tinha um que pegava, né? Então era mó barato. Aí você tinha que ficar esperto para ninguém te catar. E se catasse, você era tipo preso ali, para depois alguém te soltar. Era muito legal. Brinquei de esconde-esconde bastante, de taco, bolinha de gude, de peão. E qual era corrida. O jogo que você dominava, que você era bom? E as pessoas falavam, meu, o Renato é fera nisso. Gu, graças a Deus eu sempre tive muita habilidade, assim. Nunca fui aquele que ficava assim, puta, isso aí é ruim, né? Tipo, em quase todos os jogos que eu brincava, eu sempre me destacava, assim. Eu sempre me destacava quase em todos. Não vou dizer que era o melhor, mas eu sempre pontuava. Em todos os jogos o melhor era na bola. Eu era 13. Né? Eu era 13 na bola, que nem os caras falavam. Atacante, como que era? Eu jogava como atacante, meia esquerda, né? Na época era muito valorizado o esquerdinha, então eu era esquerdinha, né? Ah, você era canhoto? Canhoto. Então quem era canhoto fala, nossa, o cara é canhoto. Até hoje. Os canhotos ainda então, eu já nem sei muito, mas na época eu falava, nossa, o cara é canhoto, é da hora e tal. Enfim, então era muito legal. Tive uma oportunidade também de chegar quase no profissional, né? Que legal, tio. Fiz uns testes aí na época. A gente tinha, de moleque, tem sonho de ser jogador, né? Todo mundo. Até eu já tive esse sonho, né? Mas não é todo mundo que consegue realizar o sonho, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que crescem aí, né, nesse Brasilzão, que cresce vendo futebol, vive do futebol, né? E aí a gente sonha, né, em poder ajudar nossa família fazendo o que a gente gosta, né? Que é jogar futebol. Né? É verdade. E eu na época, eu lembro que a gente tinha um grupo e tinha um amigo de um grupo do pessoal que eu conhecia, que o pai dele era presidente do Palmeiras. Aí eu falei, puxa vida, presidente do Palmeiras e eu era corintiano. Aí eu fiquei naquela briga, falei, mas o teste era no Palmeiras. E aí um amigo meu falou pra mim assim, Renato, eu tenho um amigo, na época o nome dele ele era o diretor, chamava Facchini, o diretor do Palmeiras, ele chamava assim, cara, eu conheço o filho do Facchini, ele trabalha comigo, um cara que eu conhecia. Vou falar com ele para ele dar o cartão do pai dele para você ir lá fazer o teste. E a galerinha da época lá dos anos 80, 86, adorava fazer teste, tinha que fazer teste. E os testes eram no São Paulo, o teste era aqui na Barra Funda, o teste, né? O do Palmeiras também, tinha um Pelezão. Aí me levaram lá pro Pelezão para fazer um teste. Que fica ali na Lapa, né? Lá em cima. Sei. Pelezão, fui lá. Mas tinha muita gente naquele dia. E eram, acho que vários turnos, né? Eu entrei eu lembro que eu era do 76, joguei no 76, só tinha cavalão, eu era o menorzinho. Aí eu falei, nossa, só tem cara pesado, os caras para dar porrada. Aí joguei no 76, aí o cara mandou aguardar
Me deu mais uma chance, falou, vou colocar você no 79, que era 2 anos abaixo, né? Aham. Acima, né? Acima. Acima. E aí colocou, mesmo assim os caras ainda era grande, mas aí eu joguei no 79, depois colocaram todo mundo naquela fileira lá, aí começaram a contar aquela contagem, você fica, você vai, você Vixe, deve ser fica. a coisa mais Nossa, difícil, muito né? tenso. Aí chegou na minha vez, o cara colocou na pranchetinha e falou assim, você fica. Aí eu falei, da hora. nossa, Ficou então... feliz pra Fiquei caramba. feliz, aí fiquei jogando um pouquinho lá, depois fui fazer uns testes no Palmeiras. Enfim, a infância foi muito legal, Gu. Eu não tenho o que reclamar, não. Mas e você se mudou, né, tio, também? É que acho legal também pontuar isso, porque eu também um pouco mais sobre mim, né? Eu cresci aqui em São Paulo, né, na Zona Norte, e 2 anos atrás, né, vai fazer 3 esse ano, que eu me mudei para Guarulhos. E tá sendo uma mudança que até que eu gosto pra caramba de Guarulhos, e querendo ou não, você também teve uma mudança assim, né, na sua vida. Sim, Você também era daqui e teve que se mudar, né, para uma outra cidade. eu tive que morar para o município de São Paulo, né? Eu me lembro naquela época foi difícil. Aqui tinha muita coisa já, né? Aqui tinha supermercado, tinha farmácia, Ai, tinha lá era escola, mais. tinha tudo. E lá, quando eu mudei, lá não tinha nem rua asfaltada. Caramba, Não tio. tinha nem rua asfaltada, não tinha luz. Não, e pra A onde gente você se morou, mudou a gente também? mudou para Caeiras, mas só que o lugar que eu morei na época era um sítio e lá estava sendo urbanizado. Então você imagina, tudo era muito novo. Para a gente que tinha toda uma infraestrutura aqui em São Paulo, chega lá não tem nada disso, apanhei muito lá. Tipo, era meio revoltadinho no E começo. quantos anos você Não tinha? gostava. Ou você já era adolescente? Não, eu tinha uns Quantos anos? 11 anos ali, mais ou menos. Entendi. 11, 12 anos. A idade aí do Pedro, mais ou menos assim. Legal, porque o Pedro é o seu filho, né? Tal. E daqui a pouco a gente também chega nesse. E nesse aí assunto. aí eu comecei lá, tive que encarar lá, nova turma, né? Tipo assim, a turma de bola tava pra cá, de brincadeira, tava tudo pra cá, não te conhecia ninguém. E querendo ou não, é longe, né? Hoje em É, dia tem trem, né? mas era longe, né? Porque o meu apartamento podia ficar trazendo toda hora pra cá, então foram momentos assim um pouquinho meio difícil pra mim, da minha adolescência, de criança, adolescência pré-adolescente, né? Você já 11 anos Pré-adolescente. é um É um pré-adolescente. pré-adolescente, mas foi bom. Depois que eu comecei a conhecer a galerinha também, De lá. começou um novo tempo lá, comecei a estudar por lá, comecei E você a terminou a escola lá? me envolver, sim. Lá eu terminei, lá no Francisco Gonçalves Vieira. Ah, uma escola conhecida lá? Era bem forte, muito boa. Era municipal, né? Era do estado, né? Mas era boa. As escolas do interior era melhor que a escola de São Paulo. Então lá a escola era muito boa, tinha muita gente boa, tinha muitos professores bons. Conheci muitos professores, a gente viveu muitos momentos bons lá também. Legal, tio. Foi muito legal. E você viveu quantos anos lá? Foi dos 11 até mais ou menos que idade? Então, eu fui Porque dos você se 11, mudou, né, fui depois? dos 11 até os 20, até os 26, né? Porque depois eu já casei. E aí quando você casou, você teve que decidir isso daí, né? Onde você vai morar, né? Então, E aí vocês. então, e isso estava muito claro para mim. Eu percebia que eu não ia morar em Caeiras, que meu destino ia ser outro. Aí eu acabei voltando, eu tinha vontade muito de voltar para o Maracanã, né? Que é aqui em São Paulo. Aí voltei Zona aqui para Norte. o Maracanã, Zona Norte, freguesia do Ó. E aí começou um novo tempo. Comecei a estudar também de novo, trabalhar. Você já fez faculdade, tio? Lá na época não, fiz bem depois. Então você tem faculdade no currículo? Na verdade eu fiz faculdade, mas não completei. Fiz análise de sistema. É tipo um TI. Fiz uma TI legal. ali, mas eu não finalizei. Não finalizei. Legal. Mas sempre estudei. Mas por que assim. você não conseguiu finalizar? Porque não era o Porque eu realmente não estava curtindo. Você não curtiu muito o curso? Então, era programação e eu não estava me dedicando, não estava curtindo muito. Depois eu fui perceber que eu gostava mais de gestão do que ser a área técnica, um programador. Mas foi isso, aí eu tentei trocar, acabou não dando muito certo, eu acabei não finalizando. Mas foi um tempo legal. Eu fiquei lá, deu para estudar um pouco, sim. Legal. E hoje em dia, que agora que você tem 48? 8. Tem 48 anos, você ainda pensa em fazer alguma faculdade, algum curso técnico, alguma coisa? Sim, eu cheguei a fazer alguns cursos aí, fiz curso de marketing digital, né? Legal. Eu fiz um curso de TTI, né? Técnico em transações imobiliárias. Legal. Depois eu Você já trabalhou também, né? tirei o CRES e tal.
foram coisas. Mas a minha maior habilidade, Gu, sempre foi a área comercial. Sempre trabalhei com a área de gestão de pessoas, vender, de gestão de negócios, né? Sempre fui meu forte disso, sempre gostei. Então sempre me dediquei muito a isso, assim, né? Porque o seu começo também na carreira profissional foi vendendo também, Sim, né? Como exatamente. que foi? Conta um pouco mais do seu início aí na carreira profissional. Você disse que você vendia pão, né? Sonho. Vendia sonho no metrô, como que era? Conta um pouco Então, mais eu aí lembro uma pro vez pessoal. que estava chegando naquela fase de pré-adolescente, e eu comecei a ficar assim meio incomodado não ficar pedindo dinheiro pro papai e tal. Não é muito Né? legal ficar pedindo Aí dinheiro. eu comecei a querer se virar. Aí eu me lembro que a vontade era tão grande de ganhar um dinheirinho. Aí tinha um padeiro lá perto de casa, lá em Caeiras. E o cara fazia um sonho delicioso, mano. Aí eu falava, pô, quero comprar esses sonhos aí pra me comer à tarde e tal. Enfim, aí eu comecei. Porque você queria comer. Que eu queria comer o sonho. Aí eu comecei a me aproximar dele e tal. De repente ele viu que eu tinha habilidade, jeito e tal. Aí tinha uma galerinha que vendia sonho, os menininhos lá. Aí ele pegou e me ofereceu. E aí eu falei, eu quero fazer um teste sim. Mas aí tinha que ir lá na Lapa vender. Nossa, que é muito longe da Era longe de Caeiras. longe. E eu tinha que acordar muito cedo, Gu. Tipo assim, 4h15 eu já tinha, 4h30 eu já tinha que estar lá na Lapa. Então tinha que sair 3h30 de casa. Nossa. Aí meus pais começaram a encrencar, falou, não vou deixar você sair cedo desse jeito. Você tinha quantos anos mais ou menos na época? Tinha já 14, 13. Nossa, tio, era novo. Era novo demais. Aí minha mãe não queria deixar. Eu falei, não, pai, deixa. Aí até que um dia ele deixou. Mas ele deixou daquele jeito, para alguém me acompanhar. Aí eu fui com a cestinha, tudo. Cheguei lá no trem, aquela multidão de gente descendo no trem, eu lá embaixo no subterrâneo, com a minha cestinha, tudo bonitinho para vender, e vendia, meu. E vendia bem, tio? A galera vinha, porque o sonho era gostoso mesmo. Aí eu tinha os embalagens, tudo bonitinho, né? Tudo certinho, vendia lá. Então eu tive que aprender na raça. Logo de pequeno eu já tive que me aprender a me virar. Minha vida sempre foi assim. Sempre bem sofrida, bem batalhadora, né? Assim, não vou dizer que é sofrida, porque não era sofrimento, era na verdade uma oportunidade, né? Uhum. Eu era um menino, né? Minha mãe me dava comida, meus pais. Mas você nunca faltou nada, né? Mas eu tinha a minha necessidade ali de querendo mais. Sim. Entendeu? Tipo, eu queria mais. Aí pintou essas oportunidades. Aí eu fui indo, entendeu? Eu falei, Aí passou um tempo, falei, não quero vender sonho mais não. Tipo assim, só fiquei acho que umas 3 semanas. Nossa, foi um pouquinho. Fiquei pouquinho. Mas foi uma grande experiência, entendeu? Legal. Aí depois dali já comecei a me virar, já fui procurando caminhos, assim. E querendo ou não, você trabalhou também. Atualmente você trabalha vendendo carro, né? Você trabalha agora eu trabalho vendendo carros prêmio, né? A gente fala carro prêmio, sabe o que é carro prêmio? Carro prêmio é uns carros mais top, né? Um carrinho um pouquinho mais avançado, né? Tipo assim, eu vendo um X1, X2, X3. Só carrão, hein, galera? X5, A1, A2, A3. Ó, eu tive que aprender as classificações dos carros, né? Que fala de letra, né? BM, né? X1, X2 da Audi, né? E assim vai, né? BID, carro elétrico, carro híbrido, carro com combustão. E você gosta de trabalhar com isso? Gu, eu comecei eu sempre gostei de gestão de negócios, né? Uhum. Então isso para mim é um produto, né? Como eu já vendi consórcio imobiliário pela Porto Seguro, já vendi consórcio de carro, eu já negociei dinheiro, já negociei imóvel na planta, imóvel comum, hotel, eu já passei por várias linhas de trabalho. E carro, eu me lembro que eu tinha entrado numa empresa, mas não tinha ficado muito tempo, e aí passou um tempo, aí surgiu, né, a oportunidade de eu poder conhecer esse mercado. Sim. E vou falar que é um mercado muito bom, um mercado dinâmico. É tão engraçado como as pessoas gostam de carro, né? Carro, você sabia que o carro é o primeiro sonho também do brasileiro? Tem gente que às vezes nem tem casa, quer ter o carro. Caramba! O primeiro sonho é a casa, né? O primeiro sonho é a casa das pessoas. Mas às vezes um carro é mais fácil de você conquistar do que uma casa. Mas todo mundo gosta de um carro, tem um carro. Então é legal, é um ramo dinâmico. É um ramo que você tem que também, principalmente para esses carros aí mais especiais, assim, você tem que ter um pouquinho. Ele é cheio de menu, ele é cheio de tecnologia, ele é um carro totalmente diferente. Então, mas você vai aprendendo ali no dia a dia, é muito legal e curto bastante também. Que da hora, tio. Que legal.
Muito legal. Ô, tio, e você também, você aprendeu a dirigir carro desde cedo, né? Você Sim. tinha mais ou menos, eu acho que, a minha idade ou Eu, você era um apre- pouco... eu aprendi num Fiat 147. Já ouviu falar desse Fiat 147? Pior que eu acho que eu já vi, mas falando pelo nome assim, Nossa, aquele Fiat 147 era chapado, era do meu primo, e eu, meu irmão ficava assim. Meu irmão sempre foi também muito, gostava de carro, né? Aí eu falei, não, precisa aprender também a dirigir, vamos aprender nós dois. E aí nós se virava lá, meu primo emprestou um carro para ele. Aí nós começamos a aprender na raça, e ele com o carro no 147, e meu pai tinha um Corcel 2, ensinava a gente, levava a gente para um campo lá em Caeira de futebol à tarde, e a gente ficava lá treinando lá. ah, dentro do campo, Dentro tio? do campo. Caraca, Porque era mano. perigoso você andar na rua, que não podia. Aham. Então nós ficava dentro do campo, ele colocava nós lá dentro do campo, e nós era doido para andar de carro. Caramba, tio, que da Aí nós hora. ficava lá andando assim, ó, dando os cortes lá no campo. E era lá. tudo cheio de barro, né? Não, então, Já era de grama? seco. Não era de grama, mas era já bem sequinho, assim. Se era de barro, meu pai não ia, né? Porque não tinha porque como. senão zoava o carro. Mas é sempre o campo tava bem firme ali, quando a gente ia. Sempre tava firme. Então é legal você lembrar isso aí. Meu pai levava a gente, pô. Que A gente legal. encheu o saco E você dele. começou a dirigir com quantos anos, mais ou menos? Para o pessoal ter Então, uma foi ideia. com uns 15. 15? Então, comecei a aprender com 15, ali, né? E quando que você pegou o domínio do carro? Você Então, falou... o domínio eu peguei com 16. Eu já comecei a dar volta na vila. Meu pai não deixava muito. Meu pai era muito casca grossa nessa parte, porque é proibido você, pode dar, dar você multa, né? estudar, você dirigir antes de você ter habilitação. É errado. Então ele ia comigo, muitas vezes, de olho em mim. Sim. Então a gente às vezes dava umas escapadas, né? Mas Sim. assim, mas sempre tive muito cuidado para não E infringir, nunca aconteceu nada, né? infringir as leis, não. Graças a Deus nunca aconteceu nada, porque a gente também não dava muitas voltas assim, né? Sim, era mais... Só que aconteceu que eu tive o carro com 16 anos. Consegui comprar um carro com 16 Que anos legal, de idade. tio, que legal. E aí, esse trampo que eu tinha conquistado, Gu, eu tive que começar de Caeira para vir para cá, a condição era muito cara. E foi daí que começou a ficar um pouquinho mais sério para mim, que eu comecei a querer vir com um carro. Aí já passei por 17, quase chegando aos 18. Aí eu comecei a andar um pouco mais com o carro, mas aí minha mãe... E você tirou a carta com 18? eu tirei a carta com 18, mas só que minha mãe ficava no meu pé. Não, filho, não vai, não deixa. Aí eu só andei livremente. Mãe sempre se preocupa com eu o só filho, andei, né? eu só andei livremente mesmo quando eu tive 18 anos. Quando peguei a minha carta com 18 anos, viu? Aí eu fiquei livre e comecei a andar com mais tranquilidade mesmo. E qual foi o seu primeiro carro, tio? Um Chevette. Chevette? Tive um Chevette. Chevette 83 da Chevrolet, muito bonito ele, era cinza, era da hora. Que legal. E seu último carro foi um Sandero, né, se eu não me engano? Ou foi o... Sandero, já tive nossa, Já teve bastante carro, né? Meriva, né? Tive Meriva, tive um outro, um Palio, tirei um Palio Zero também na época, nos anos E 2000. qual foi o carro que você foi mais apegado, tio? Que você teve assim, você falava, esse aqui é o meu xodó. Não, Então, nunca fui tão apegado assim, a ter paixão por carro assim demais, não. Não, eu gostava, mas não tinha aquele apego, ai, meu carro. Porque tem gente que, pelo amor de Deus, né? Em relação com o carro é bem... tem gente que é muito cuidadoso, eu acho bonito, né? Não, cuidar tudo bem, mas às vezes ser muito... ser muito mimimizinho, né? Aí eu já não... Eu também não gosto, não, eu nunca fui apegado. Porque, pô, as coisas são materiais, né? Porque querendo ou não, um dia todo mundo vai morrer. E aí as coisas vão ficar aí, né, tio? Sim, mas eu nunca fui muito... Eu aprendi muito cedo a gente não se apegar muito. É claro que quando você tem algo que você suou de verdade, você tem aquele apego, né? Zelo, tem que ter um Você zelo. tem aquele apego natural. Mas eu aprendi sempre a não colocar o coração muito nessas coisas. Então você eu acabei colocando um pouco em prática isso, entendeu? E aí eu não era tão assim apegado, assim. Inclusive eu tinha um carro zero quando eu comprei, e eu comecei a namorar com a Andrea, e me lembro uma vez que eu emprestei pelo carro, ela ralou o carro. Caramba, você emprestou o carro pra ela e ela ralou. Aí veio uma turma tudo apavorado, puxa, o Renato, não sei o que, você ralou o carro dele. Carro novo. Aquelas histórias, o pessoal fazendo um monte de lengo-lengo. E eu não era muito assim. Chegou na hora, você nem... falei, você falou, acontece. Exatamente. Falei, nossa, sério, poxa, não, tudo bem, a gente resolve isso aí. Tipo assim, eu não fico... Tem gente que nem você falou, tem gente que é muito chato nesse aspecto, né? Mas eu... Entendi que ela ralou lá, enfim, eu acabei deixando de lado e
Depois a gente arrumou. Tirei de letra, entendeu? Porque tem coisa que não tem que se preocupar muito, né? Não precisa, né? Muito estresse às vezes à toa, né? Sim, sim. Ô tio, e como que é a sua vida com a música, né? Que eu sei que é uma das coisas que você gosta pra caramba. Agora brilhou os olhos. Conta aí um pouco mais da sua vida. A minha vida musical, tipo assim. Quando começou? Ela começou. O que você sabe tocar? Então, ela começou, na verdade, de infância, na igreja nossa chamada Brasil para Cristo, aquele Jardim Esperança, que aqui do lado, onde eu fiz o evento lá. Eu fui, foi bem legal esse evento. Né, que eu fiz o evento lá com a galera. Então, Gu, foi um reencontro, não foi? Um reencontro. Reviver, né? Reviver, foi bem legal. E aí, Gu, tipo assim, eu sempre foi muito... A gente de igreja, você tem uma facilidade de estar perto dos instrumentos das pessoas que cantam. Então, criança gosta muito de instrumento, criança, né? Então, eu pequeno, eu me lembro que eu ficava muito grudado em cima dos meus primos, que eles tocavam, era mais velho que eu, e eu ficava em cima ali olhando e tal. Então eu já comecei, meu primeiro instrumento a ter experiência foi a bateria. Que legal. Comecei a pegar a bateria, a baqueta, começava a treinar e tudo mais. Depois dessa parte da bateria, fiquei um bom tempo tocando sendo baterista, aí depois eu fui para uma parte de harmonia que a gente fala que é violão, né? Comecei a treinar violão, tinha um amigo meu que treinava, era tão difícil aprender a tocar violão, porque não é que nem hoje, que tem internet, tem vídeo, não tinha nada, só tinha livrinho, os livrinhos eram caros. Então, ou era livrinho, ou era caro na hora. A livrinho era caro, não tinha muito professor, e, enfim, era na raça mesmo. Tipo assim, então quem já sabia alguma coisa já grudava ali e passava pro outro. Passar pro outro, tava mais ou menos ali, então era esse tino. Então a minha vida foi assim na música. Eu comecei a me envolver com o pessoalzinho da igreja e tal. Aí eu comecei a caminhar, depois fui pro violão. Aí depois de um tempo, né, eu comecei a me aproximar mais do contrabaixo também, que eu gosto bastante também do baixo. E a minha outra experiência que eu tenho também com a música é a parte de escrita, né? Eu gosto de escrever a música. Você é um compositor, compositor, né? Também, porque assim, eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para escrever a música e pensar na ideia da música, né? Sim. Então a gente que ouviu Michael Jackson, a gente que ouviu Wither in the Fire, né, que é uma banda aí de soul black music, que é fantástica. E, tipo assim, as nossas referências... Eu ia até te perguntar isso, tio, te cortando um pouquinho, rapidinho. Qual que é a sua banda, o seu cantor? Então... Você mais admira? Falando porque tem um cantor gospel, que a gente fala, e tem um cantor secular. Sim. Secular é aquele que canta música secular, que ela não está tão relacionada a uma música gospel, evangélica. Mas Michael Jackson, Marvin Gaye, Al Green, The Thinking, né, que é uma banda chique, né? The Game, Code Game, né? Esse é o nome, Code Game, faz tempo que eu não escuto bastante, uma vez o nome assim, mas é Code Game, e tantos outros nomes. E gospel. E também, eu vi também muito Jorge Ben. Jorge Ben também é um cara assim que era muito, ainda é, né? Um cara muito bom de poesia, de composição, de levada da música brasileira, Tim Maia e toda essa turma aí, dessa geração dos anos 70 para cá, eu praticamente ouvi todos eles, escuto até hoje, né? E do gospel também tem muita gente boa também que começou a surgir, né? Mas só que lá atrás tinha Álvaro Tito, tinha umas bandas também muito legal, tipo banda Kadosh, Atos 2, e tantas outras bandas que se tinha já bem antiga e eram muito boas também. Então assim, Gu, sempre fui envolvido, mas eu nunca consegui conciliar minha vida 100% na música, né? Porque eu comecei a namorar cedo, casei... Mas você já pensou em viver da música? Tipo assim, ganhar dinheiro com música? Às vezes eu penso, mas é um processo, né? Não é tão simples, mas eu já tive a oportunidade de gravar 2 músicas, né? Que legal. Já doei música mesmo para gravar, tal. Ainda insisto em fazer mais músicas, tudo mais. Eu acredito que um dia ainda Deus vai me dar a oportunidade de fazer um trabalho ainda 100% gravado, né? Eu me dedico todo dia para isso, estudando, tudo mais, mas eu acredito que isso pode acontecer. Um dia vai chegar ainda pode acontecer. Mas viver literalmente, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de viver. Gostaria, mas é um processo.
É um processo. Legal. Mas eu amo música, assim, eu gosto de música, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar na música. Você vê, você chega em casa, estou sempre ouvindo música, né? Ou tá tocando um violão Não dele. é? Dificilmente estou na televisão assistindo alguma coisa, né? Eu sempre estou envolvido com a música, pensando na música, pensando no acorde, pensando num som, ouvindo um som. A música para mim é o que me alimenta também. E tem um outro lado da música, que não só a música, é a parte da adoração, quando você envolve a música para você expressar a Deus algo assim da sua alma, em louvor a Deus. Então isso também é uma coisa que chama muito a minha atenção. Eu tenho uma conexão muito legal, assim, quando eu começo a tocar, eu quero sentir a presença de Deus através da canção. E é muito legal. Então você vai nesse mundo e tem muita viagem aí para descobrir. Legal. Ô, Tio, como que é a sua vida com Deus, né? Quando que começou? Você já se afastou de Deus? Conta um pouco boa mais. Pergunta, hein, Gu? Conta um pouco mais. A minha vida com Deus, ela começou, como eu te falei, né? Ela começou muito Pequeno, cedo. né? Começou Lá na muito, igreja. começou muito cedo. E eu sou de uma geração que eu me lembro também, em 86, mais ou menos, Deus começou a falar com o povo de uma forma diferente com a nossa geração, os jovens, né? E a pessoa começou a buscar, a gente falava que era buscar a presença do Espírito Santo, você ter uma experiência um pouco mais com o Espírito Santo, não só da religião, de você chegar lá, cantar e ouvir uma mensagem, mas você ter um relacionamento e ter uma intimidade. Então foi muito ensinado isso numa época. Teve um pastor, né, chamava pastor Anésio, né, que a gente fez parte também de um grupo muitos anos atrás, que a gente buscava muito essas experiências, né? Então eu me lembro que eu com 9 anos de idade, a gente buscava tanto em oração que eu fui batizado com o Espírito Santo. Que legal, tio. Com 9 anos, então? Com 9 anos batizado com o Espírito Santo, né? Que era você falar em novas línguas. Então, Caramba, eu fui o primeiro legal. jovem daqui do bairro a ter essa experiência. Assim, do meu bairro eu conhecia as pessoas, podia ter outros, mas naquele momento das pessoas que você estava ali comigo, eu fui um dos primeiros. Legal. Porque eu buscava intensamente, eu gostava muito dessas coisas, como eu gosto até hoje, né? Sim. Então eu tive muita experiência, eu lia muito livro, lia muita Bíblia. Isso novo. Isso bem novo, exatamente, comia muita Bíblia, que nem a Manuela hoje, né? A Manuela, você viu que ela tem... Que é a outra filha dele também, que já a gente que ela chega também, nessa parte. que ela também é assim, ela tem um pouco, mas me lembra muito eu quando era jovem, eu era muito assim, queria mais informação a respeito, então isso me ajudou muito. Aí, mas só teve uma parte da minha história, Gu, que foi um pouco triste também, eu acabei me afastando também de Deus, já na fase dos 17 anos, já comecei a sentir um pouco de julgo, um peso, o pessoal jogava umas cargas meio pesadas nas costas da gente, a gente não entendia muito, por exemplo, você não pode namorar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, e ficava falando um monte de coisa e às vezes a gente não entendia. E aí aquilo ficava na sua cabeça. Começou a ficar pesando muito sobre mim, e eu falei, esse fardo acho que eu não consigo carregar. Aí acabei mudando de cidade, ficou distante de eu ir, comecei a viver uns problemas que estavam ali acontecendo também, não com a igreja, mas comigo, dessa transição, tudo aquilo somou para mim zarpar. Aí acabei me desligando desse negócio de ir para a igreja, ficar lá e tal. Tinha crença, mas já não estava ligando mais. Sim, então você sempre, na sua vida inteira, desde quando você conheceu Deus, você sempre acreditou. Sempre. Só que teve uma parte que você meio que se afastou, se desligou. Sim, me desliguei, comecei a me desligar. E quanto tempo, tio, durou mais ou menos essa fase? Então, Gu, essa fase foi uma fase meio difícil para mim, porque assim, eu tinha muita intimidade com Deus, de repente eu deixei de ter, e as pessoas me cobravam muito disso, e eu não queria saber, literalmente, estava totalmente cego. Você não estava no momento... Não queria. E aí, dessa idade, vamos dizer, dos 16 ali, não durou muito, mas durou acho que uns 4 anos, mais ou menos, 4 anos, assim, quase 5 anos. Mas eu sentia, assim, como é que eu posso dizer... Eu sentia um afastamento mesmo, assim, eu totalmente frio, então eu perdia minhas habilidades de tocar, não ligava mais, tinha um violão, eu vendi, eu dei baixa de livros que eu tinha, doei, eu me desliguei completamente, sabe? E abandonei mesmo, e aí, mas eu sentia algo, eu sentia que eu estava fazendo muitas coisas, comecei a beber, comecei a ter experiência com tantas outras coisas, mas que na verdade para mim não estava me fazendo bem. Sim. Mas enfim, fui indo, até chegou um dia que
Deus tocou meu coração novamente e me chamou, a gente fala que chamou, né? Me chamou eu para perto dele novamente para me estar mais perto, né? Sim. Com mais intimidade dele e tudo mais. Aí eu comecei a reiniciar. Uma nova vida, né? Uma nova vida que aquilo tinha parado, né? Deus tinha um plano, mas eu acabei abortando, né? Um pouco, né? Não foi legal. Jonas, né? Tipo, como se fosse Jonas, mas não foi legal. Foi legal em partes, aprendi muita coisa, mas em outras partes eu poderia ter permanecido, mas enfim, não consegui. Mas aí depois que, quando você voltou a ter essa ligação com Deus, aí você nunca mais... Ah, sim, aí teve essa parte, Gu, é muito importante falar pra gente, e pra mim mesmo sempre é bom lembrar, né? Eu me lembro que eu tava assim, já faltando, eu cheguei num estágio de ficar com muita sede de Deus, e não é que porque alguém me cobrava algo, não, Gu, eu sentia isso. E aí chegou momentos da minha vida que eu não tava, é como se faltando uma falta de ar. Sabe quando você fica com falta de ar? Eu estava sentindo falta de Deus, literalmente. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava trabalhando, tinha montado um negócio, tinha montado uma empresa, estava com meu carro novo, estava namorando. Minha vida estava caminhando super bem, não tinha problema nenhum com a minha vida. Mas eu tinha... Você sentia que ainda estava faltando algo? Sentia que estava faltando algo na minha vida. E foi daí que Deus começou a trabalhar no meu coração. E aí eu comecei a entender, porque eu já tinha conhecimento, né, um pouco das coisas de Deus. Aí eu comecei a entender que Deus estava me chamando. E aí eu tive que negar algumas coisas. Porque às vezes, Gu, é muito importante eu falar isso, tem gente que não entende o que é ser cristão. Você ser cristão é você também entender que Deus está te chamando para algo para a sua vida. Tem um plano, né? Existe um plano para a sua vida, é um plano de transformação. Então, assim, Deus queria pegar aquela história que eu tinha vivido ali da minha vida, e Deus queria escrever algo maior na minha vida. E muitas vezes a gente, como ser humano, a gente acaba não deixando Deus trabalhar no querer dele para as nossas vidas. A gente quer seguir os nossos planos. Vai seguir os nossos planos. Ou faz do nosso jeito e acha que tá legal. Mas isso, mas no fundo Deus tem um propósito, porque Deus é um Deus de propósito, ele tem um plano para sua vida. E eu sempre fui muito assim, às vezes não entendia esse propósito e muitas vezes um pouco teimoso com esse propósito. Porque você tinha que fazer algumas renúncias. Renunciar a algumas coisas para você poder seguir aquilo. Então, às vezes isso é muito difícil. Às vezes muitos jovens que podem estar me assistindo, talvez pode sentir isso também, né? Sente a dificuldade de entender o propósito do chamado. Ah, mas o que eu vou fazer? Porque às vezes ele acha que ele tem que ser crente, que ele tem que só ir para a igreja, que ele tem que fazer isso. E fica com essas ideias na cabeça, aí ele fica mais com o jugo do que a graça. E o Deus é amor. E o evangelho da graça, o evangelho é uma transformação. Tipo assim, Deus entra na sua vida e ele começa a transformar a sua vida. Te dá novos pensamentos, fazer você pensar em coisas boas diante do plano dele. E é isso. Então, isso começou a acontecer comigo também. Então, foi muito interessante. E aí eu comecei a entender que eu queria isso para minha vida. Aí eu tive que renunciar a muitas coisas que eu fazia, eu tive que deixar de lado. Mas eu deixava, não era uma obrigação, que era um prazer. Tipo assim, fumar. Você fumava, né? Fumava, bebia. E você fumava, mas tipo assim, você fumava um pouquinho ou você... Não, fumava bastante. Tinha às vezes que eu acabava com 2 cartelas no dia. Em um dia, tio? Uma cartela acho que tem 30 cigarros. Caramba, tio do céu. Às vezes eu fumava 60 cigarros. Já estava ficando viciado, sabe? Com essas coisas, bebida e tudo mais. E bebida você também era mais cerveja ou era bebida mais forte? Já tomava de tudo, já tomei cachaça, uísque, tomei de tudo. Já tomei de tudo, mas eu não gostava muito. Tomava assim, às vezes, numa festa e tal. A falar que eu gostava, não gostava muito, não. Era mais do embalo mesmo. Ele estava tomando, vamos tomar tal. Mas o que eu bebia mais era cerveja. Mas assim, tudo isso para mim foi perdendo o gosto. A graça. A graça, eu não senti mais prazer nessas coisas. Aí eu sentia prazer em outras coisas, entendeu? É meio, né, um pouco difícil às vezes as pessoas entender, né? Mas nada é obrigado, né? Foi algo assim que eu fui deixando, não senti vontade de. Hoje em dia você nem pensa em cigarro? Não, de jeito nenhum. E nem gosto, não gosto de bebida, não gosto de cigarro. Não gosto, pra falar a verdade, eu não gosto, assim. Legal. Ô tio, e agora vamos chegar nessa parte da história da sua vida, né? Que é uma parte que eu
que eu meio que entro também, né? Que foi quando você conheceu a minha tia, você se casou com ela, teve seus filhos, e aí você se tornou meu tio, né? Conta aí um pouco mais, né? Conta. Gu, essa fase também foi muito boa também. Quando eu conheci a Andréia, foi tão engraçado que eu estava um tempo assim trabalhando bastante, eu tinha um sonho de ter uma casa, né? Sim, Eu estava focado em ter a casa porque eu morava em Caeiras e eu queria mudar para São Paulo. E a casa também na época era muito difícil de comprar. caro, né? Era caro e tal. E aí a gente comecei a trabalhar focado nisso. E aí teve um dia que uma galera ali, eu tinha um carro, tal, umas amigas assim, que fazia muito tempo que eu não via, Sim. me chamou para ir para um pagode. Umas amigas. Umas amigas. Eu sei que eu fui para um pagode com as amigas e nessa meio dessas mulheres que estavam lá no pagode, que foram convidadas, que foram comigo no carro, a Andréa ela foi. Ah, que legal. Mas você não conhecia a Andréia? Tipo Não, assim, não conhecia ela, tão engraçado, eu não conhecia ela. E aí eu comecei eu conheci ela no dia quando a gente se encontrou lá no pagode. no pagode, realmente, Aham. eu fui convidado que ela foi junto. E ali a gente começou a ter os Flerte, né? ali, as paqueras ali, né? Comecei a olhar, falei, nossa, quem é essa moça e tal. Tinha gostado muito dela ali. E ali começou as paqueras. Ah, que legal. E desde sempre você já olhou pra ela, foi a primeira vez. Foi eu. Então, falei, nossa, essa moça é diferente. Eu achava ela era diferente mesmo. E aí, eu comecei a ficar meio ligadão nela, assim, mas eu falei, mano, mas eu moro em Caeiras, onde essa mina mora? Aí comecei a entender um pouco mais quem era ela, e ela mora perto da minha casa, da minha tia. Aí eu dormia aqui na minha tia muitas vezes, né? Porque eu morava em Caeiras, eu dormia aqui na minha tia. E aí comecei a me aproximar um pouco mais dela, conhecer, falei, meu, puta, que mina da hora, né? Que a gente fala, né? Aí, comecei a me aproximar, aí comecei a ir pro chaveco mesmo, né? A gente brinca assim, o chaveco para brincar mais, e comecei a me interessar mais por ela e tudo. Aí comecei a. E aí vocês começaram a namorar. Aí começamos a Vocês namorar. namoraram por quanto tempo, tio? Namoramos bastante tempo, uns 7 anos. Caramba, bastante A tempo. gente namoro uns 6 anos. Aí o noivado foi 1 ano, depois nós já casamos. Que legal. Casamos, depois de um tempo acho que depois de 3 anos tivemos filhos, né? Que foi a Manu. Nasceu a Manuela, depois nasceu o Pedro, né? Que é o Depois mais mais de novo, 3, caçula. depois mais de 4 anos, acho que nasceu o Pedro. É isso mesmo. E assim, Gu, nós estamos. A história tinha que ter outro vídeo para falar um pouquinho mais sobre a história do casamento, que é muito longa. Foi muito legal o que aconteceu comigo também, do casamento, dos planos de Deus também, dos propósitos, o que eu tive que deixar também para começar a namorar com a André, porque eu já estava voltando para a igreja. Ah, que Então legal. tinha os princípios que a gente tinha que seguir e tal. E o meu maior desejo era servir a Deus e construir uma família mesmo, né? Porque o homem nasceu para isso, né? Deus criou a gente para a gente ter propósito, ter planos. Deus tem plano na nossa vida. Então, isso estava muito dentro de mim. Então, quando eu a vi a Andréia, eu realmente imaginei naquele tempo que era realmente era Deus me chamando Que legal. para aquele compromisso, me dando um presente, que era ela e tal, naquela época. E a Andréia sempre foi uma pessoa super amorosa, sempre super boa. É uma pessoa, enfim, maravilhosa. E aí a gente começou a estar mais junto, aí comecei a conhecer a Adriana, a irmã dela, Que é minha mãe. conheci seu pai que não era casado ainda, era noivo da sua mãe, Legal. o Luizinho já era casado e tal, enfim, comecei a conhecer a turma, só Gemiro, os familiares, foi um tempo muito bom que a gente viveu também ali, todo mundo junto ali, né, namorando ali, se encontrava Aí ali, vocês saíam junto? a gente saía, ia para cinema, a gente ia para aniversário, já fomos para praia, a gente já curtiu muito também naquele tempo, né? A gente também curtia bastante. É que quando casa e os filhos, né, vem os filhos, começa a mudar um pouco, né? Isso é natural da vida também, né? Naquele tempo era uma São coisa. fases e fases, né? A vida tem fase. Então, por isso que eu falo, você tem que aproveitar sempre. Cada fase, né? Que nem essa fase hoje que você está aqui comigo, que nós estamos juntos, é uma fase. E isso vai mudar. Mas vai chegar uma hora que você vai avançar, você vai crescer, você pode mudar, você pode casar, você pode ter filho. Então as coisas vão mudando. É natural da vida. Mas a gente sempre tem que guardar boas lembranças do que a gente viveu e conservar o que já está bom. Então, assim, gosto muito da minha família também, né? A gente sempre tem um cuidado de
de ter o respeito com todo mundo, cuidar de todo mundo, porque isso que é o que você vai levar. Quando você casa com alguém, você casa com a sua namorada e com a família da sua namorada. Então você tem que procurar ser bom com todo mundo. Acho que esse é um ponto também muito legal de falar. A gente tem que zelar, né? Porque você acaba zelando pela sua família, zelando pela família do próximo, entendeu? Então é isso, como é muito com a nossa família aí, né? O pessoal vem, famílias vêm, um se ajunta. Não tá tanto, porque cada um mudou, né? Um mora. Você já não mora mais aqui. Eu já tô morando em Guarulhos. Outro meu tio mora em Ribeirão. Minha mãe mora em Caeiras, entendeu? Enfim, então a vida muda e ela tá a milhão. Mas com tudo isso a gente guarda o respeito no coração de cada um. E é isso que eu acho que eu carrego. Isso eu carrego muita paz no meu coração. É que eu falo, Então, se você pudesse dar uma mensagem pro pessoal que está assistindo, uma mensagem de conselho para as pessoas aí, que conselho você daria? Estaria ligado a isso, de respeito, de... Eu acho assim, nós estamos num tempo que as pessoas, eu acho que elas têm que refletir um pouco sobre a vida dela, dizer, em primeiro lugar, o que eu faço aqui na Terra? Qual o plano? Qual o meu propósito? Né? Acho que você tem que ir outra. Isso é muito importante, você entender o seu propósito e também entender que nada veio do nada. Tudo tem um fundamento. Então, nós acreditamos que existe Deus, o Criador de todas as coisas, que nem agora, que entrega chuva no tempo certo, que tem, enfim, tudo aquilo que a terra produz foi dado por alguém, por um Criador. Então, eu acredito que Deus é o temor de tudo. Ele é o princípio da sabedoria. Então, se você pudesse dar uma mensagem, a mensagem seria... Deus. Seguir a Deus. Seguir a Deus. Ele é o princípio da sabedoria, de verdade. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se você tem Deus, você vai, de uma certa forma, Deus vai fazer você se eliminar desse mundo mal, porque o mundo é mal, não é, Gu? O mundo é mal. O mundo é mal, né? Existe um mundo mal. E o ser humano, muitas vezes, ele deixa ser levado... Ele se torna mal. Ele se torna mal e deixa ser levado por esse mal. Muitas vezes, tem uma mensagem da Bíblia que fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer esse faço. Então, esse é o ser humano. Então, se a gente não cuidar, não zelar e não entender, buscar a sabedoria, acho que é fundamento. Porque não é só você buscar uma igreja. Você tem que buscar a sabedoria de Deus para morar dentro de você. E aí você começa a dar o exemplo no sentido de melhorar, mas acima de tudo também respeitar. Você tem que respeitar as pessoas, amar as pessoas, porque acho que esses são os princípios que faz a vida da gente melhorar. Eu acredito muito nisso. Então, é claro que tem situações que às vezes acontece que acaba rompendo um pouco disso, mas não eu não sou a favor disso, entende? Às vezes acontece, alguém de repente brigou com você brigou com alguém, ou você não falou com uma pessoa. São coisas da vida. Acontece, mas a gente tem que tentar consertar. Mas a gente sempre tem que pensar em algo melhor da vida. Eu penso assim, ninguém é perfeito, né? Nós cometemos erros, às vezes você pode estar em um momento muito estressado, então você tem que contar sempre 1, 2, 3, 4. Nunca responda na lata. Baixa a poeira, dá uma descansada, dá uma volta, vai embora lá, depois você volta, depois você fala, porque isso acontece até dentro de casa, né? Às vezes você está ali naquele calor do nervoso, você acaba falando coisas que você às vezes tem coisa que a gente faz que a gente não queria ter feito. Que você não quer fazer, mas você acaba falando que você está no calor da energia ali e acaba soltando coisas que muitas vezes vai levar para o coração, vai machucar. Então acho que é isso, entendeu, Gu? A gente tem que ter cuidado. Cuidado e viver a vida em paz. A vida é bela, a vida é maravilhosa também. Tem muita coisa que Deus nos deixou, né? E a gente tem que se apegar com coisa boa também, né? As coisas ruins você vai tirando fora, vai deixando para trás e vai seguindo. E vai seguindo a vida, né? Não pode parar. Né? Não pode parar, não. Tem que ir embora para frente. Pensar, ser positivo e pensar para frente. Essa é a minha opinião. Tio, agradeço aí pela sua participação. É isso aí, bate-papo com o Gugu. Espero que você tenha gostado. Confesso que o Gustavo fez umas perguntinhas aqui, pra me deixar, enfim, mas foi legal reviver um pouquinho aqui com você, Gu. Obrigado também pela oportunidade. Obrigado por participar do primeiro bate-papo com o Gugu. Obrigado. Fico muito feliz mesmo. Tá bom, Gu. De coração. Tamo junto aí. Um abraço, tio. Parabéns aí pelo Falou, canal. Galera.
Parabéns aí, galera. É nóis, galera.